Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus continue conosco. Que possamos compreender as lições emanadas por Jesus. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre um ponto que nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Não tenho segurança de dar o capítulo, se é o 17º ou 18º, onde é falado sobre a perfeição. Todos nós, encarnados, que aqui estamos nesse planeta Terra, buscamos a perfeição. Todos nós buscamos a perfeição na área X, na área Y, na área W e assim por diante. Mas esquecemos da verdadeira perfeição, esquecemos do porquê de estarmos aqui encarnados nesse planeta Terra. É essa perfeição que nós temos que buscar. É claro que a perfeição secular, essa perfeição que nós buscamos na nossa profissão, na medicina, enfim, ela é válida? Sim, é válida. Mas nós devemos envidar esforço naquela perfeição que efetivamente nós precisamos. Nós precisamos. É sermos bons. É praticarmos a lei da caridade. E é isso que nós vamos ver na noite de hoje. Quando temos o título lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem bom. Quando se fala em homem, são todos, os dois sexos. Disse Jesus, quem anotou foi Mateus: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É claro que aqui na Terra a perfeição não existe ainda. Nós podemos buscar uma perfeição relativa, mas nós precisamos caminhar. É como diz o benfeitor Emmanuel, nem que seja 1 milímetro, mas caminhemos, procuremos ser bons a cada dia, não sermos bons quando há por trás o interesse. E aí, a pergunta que nós fizemos é a seguinte: em que consiste essa perfeição? Em que consiste essa perfeição? Jesus diz, é Jesus quem responde essa pergunta: amar os inimigos, fazer bem o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Em que consiste essa perfeição? Porque nós estamos, repito, aqui no planeta Terra para resgatarmos dívidas de amor. Dívidas de amor. Aquele algo que ontem fizemos de errado, que nós bem sabemos. Nós queremos saber quem fomos ontem? É fácil. É só olhar para nós. É só olhar para nós. Nós não precisamos fazer TVP, terapia de vidas passadas. Olha para você. Vá à frente de um espelho e converse. Eu disse uma vez, uma quarta-feira, experimente conversar
na frente do espelho, vê se você consegue ficar 30 segundos conversando, você para você. Começa por aí. Então Jesus mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua ampla significação, naquela ampla. Assim podemos dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza, ou seja, de forma desinteressada. Por exemplo, questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos. Eu estou nessa leitura porque é cópia fiel do livro. Então, questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos. Vamos questionar a nossa consciência, o porquê de estar ocorrendo isso comigo. O porquê. Perguntará se não violou essa lei, a lei de caridade, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente, ou seja, deixar de fazer algo por preguiça. Se ninguém tem queixa, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tudo aquilo que nós fizemos aos outros no dia de hoje, nós gostaríamos que fizesse para nós? Se gostaríamos, está certo. Está certo. Se você desejou algo de ruim, você não vai desejar algo de ruim para você, né? Mas sim algo de bom. Então, o que é preciso para começarmos a sermos melhores? Ter fé em Deus. Ter fé em Deus, meus irmãos. Mas não essa fezinha que existe por aí, que nós abraçamos. Confiamos em Deus? Ter fé é confiar. Confiamos em Deus quando tudo está bem. Mas quando não está bem, isso não é fé. Confiar em sua bondade, na sua justiça e na sua soberania divina. Ou seja, confiar. Sabe que nada acontece sem sua permissão. E aqui, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre essa frase. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tudo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, tem a permissão divina. Porque Deus, nós sabemos muito bem, sabe quantos fios de cabelo tem. Não cai um fio de cabelo sem que ele tenha, não cai uma folha, não cai um passarinho. Ah, mas me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Era para acontecer, meus irmãos. Ah, mas eu estou doente, ou tenho uma doença X. É dolorido? É. Mas é preciso que nós aceitemos essa situação de forma resignada. É o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É aceitação. Nós somos o que somos e não aquilo que achamos que somos. E cada um de nós recebeu e recebe aquilo que se faz necessário para progredir. E nós, na maioria das vezes, nós jogamos fora essa oportunidade. Porque nós não queremos. Nós não queremos compromisso com nada. Nós queremos que os outros resolvam os nossos problemas, as nossas situações. Não. O que é nosso é nosso. Somos nós que temos que resolver. Mas eu estou passando por um problema difícil.
Mas nada na terra é insolúvel. Tudo tem solução. Mas é preciso que busquemos, que nós façamos a nossa parte. Mas nós somos acomodados. Nós buscamos Jesus quando nós estamos respirando com canudinho, porque não temos mais por onde sair. Nós só buscamos Jesus, Deus, quando nós estamos numa situação, desculpe a expressão, precária. Não há mais saída. Mas aí muitas vezes é tarde, meus irmãos. Aí muitas vezes é tarde. Se você tem uma ferida no seu corpo, e se você não tratá-la de forma adequada, o que vai acontecer? Nós bem sabemos. E essas feridas que nós trouxemos dentro da nossa alma, estão aí para serem curadas. O antibiótico é o Evangelho. Usemos o nosso pensamento para o bem e não para o mal. Pensamento humano, a obra estava aqui, foi falado. Ao término, falei para os nossos irmãos, vocês não estavam mais lá, falei para os outros 20 médiuns que estavam lá, que se nós soubéssemos a força do nosso pensamento, nós agiríamos de forma diferente. E os benfeitores já informaram que a força do pensamento humano, se ele soubesse usar, é mais potente que todas as bombas atômicas do mundo. Felizmente, não, né? Não sabemos usar. Mas aquele pouco que sabemos, vamos usá-lo para o bem, para a concórdia e não a discórdia, para a esperança e não desesperança, para a conciliação e não para a intriga, meus irmãos. Perdoe-me, mas vou falar. O respeito parece que bateu em retirada. Nós não respeitamos mais nada. Olha o trânsito da nossa cidade. Mata-se proporcionalmente mais do que a guerra do Vietnã e os Estados Unidos. Proporcionalmente. Por quê? Porque nós não respeitamos pequeninas normas de convivência urbana. Ai, como é que nós vamos querer paz? Como é que nós vamos encontrar harmonia? Não respeitamos sinais de trânsito, não respeitamos faixas de pedestre, nós não respeitamos nada. Estacionamos em qualquer lugar. Gente, eu sempre digo, e é Jesus que fala, se você não sabe administrar o pouco, como é que você vai administrar o muito? Façamos a nossa parte. Ah, mas os outros estão falando, eu nunca me esqueço, a minha irmã sempre diz isso, eu não sou o outro, eu sou um mundo, como qualquer um de nós é um mundo, e um mundo gira em sua órbita própria, então vamos girar na órbita correta, onde nós olharmos, meus irmãos, é tristeza. Mas será que nós estamos no planeta Terra só para isso? Para chorarmos, lamentarmos? Hoje, onde você vai, parece o muro das lamentações lá é Israel, né? Não, esperança, meus irmãos, esperança. E isso é em todas as profissões, inclusive a minha, tem um colega aí, que nessa casa tem 3 colegas. Por quê? Porque nós não temos amor no nosso coração. Um dia pediram a Jesus, mas por que está acontecendo tudo isso? Quando ele era bem pequenininho, estava no colo
oh meu Deus, termina em Ias lá, não me lembro o nome dele. Ele fez assim, por que está acontecendo? E Jesus não falava. Ele bateu assim a mãozinha, ó. Que mais... O Simeão, obrigado. Aí mais tarde ele falou, é pela dureza de nossos corações. É pela dureza. Nós sofremos porque queremos. Raul Teixeira fala sobre isso. Nós sofremos porque queremos, meus irmãos. Nós não sofremos pelo necessário, mas sim pelo supérfluo. O homem de bem encontra satisfação nos bens que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona ao seu semelhante. Onde é que nós entramos aqui? Na satisfação dos bens que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona. Quando nós prestamos serviço a alguém, eu sempre falo isso, nós, se pudermos levar a imprensa escrita, falada e fotografia. Estou entregando uma cesta básica aqui. Jesus disse que sua mão esquerda não saiba que a direita faz. Você faz o bem, você não precisa propagar. Ninguém vai ser seu procurador lá do outro lado. Mas sim, como diz o Evangelho, Paulo fala, e Jesus também disse, dará conta de sua administração. Cada um de nós vai dar conta daquilo que faz. Você vai dar conta do seu filho, vai dar conta da sua filha, da sua esposa, seus netos, trinetos, enfim. Porque nós já falamos, a família está ali reunida para quê? Para resolver os probleminhas que fizeram lá atrás. A pior coisa, sabe o que é? Eu não sei, mas fica para outra hora. Mas só dizer, o pior parece que é o cunhado ou a cunhada sempre. Ali é o quê? Porque é esse ou essa que nós numa vida, né, numa outra existência, nós aprontamos. Hoje ele está aí ao seu lado, né, pedindo amor. E ele pede amor segundo ele sabe. A pessoa que pratica o mal, e para ele está praticando o bem, porque ele desconhece o bem. Justamente ontem nós comentávamos sobre isso. A pessoa que pratica, nós criticamos tanto as organizações criminosas, temos no mundo inteiro. O Brasil não é o privilegiado. Mas por que tem isso? Porque é o que eles sabem fazer. Para eles é o bem aquilo. Porque só faz o mal quem desconhece o bem. Quem sabe o que é o bem, quem sabe o que é o amor, não faz o mal. Não faz. Não é nenhuma pergunta difícil de ser respondida. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. Pois bem, eu vou fazer o bem para Maria das Dores ou para o João dos Anzóis, porque quem sabe amanhã eu preciso dele ou dela. É assim que nós somos, meus irmãos. Vamos tirar essa capa. Vamos tirar essa capa. É bom, o homem de bem é bom. É humano, benevolente com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Olha o que é que nós temos aí. Olha o que nós temos. A guerra de raças, de crenças, de ideologias, de gênero, e assim vai. O homem de bem respeita nos outros as convicções sinceras
e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Ele não amaldiçoa. Não tem nem ódio, não tem rancor, não tem desejos de vingança, como somos nós. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Nós gostamos de sermos desculpados. Nós gostamos de ser, mas nós não gostamos de desculpar, perdoar. Nós somos muitas vezes tão hipócritas que nós dizemos assim: eu perdoo, mas não esqueço. Então, continua, é indulgente com as fraquezas dos outros, isso é compreensivo, porque sabe que ele mesmo vai precisar dessa indulgência. É como disse Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Há 2000 anos, Jesus, naquela rodinha, não se satisfaz em procurar os defeitos dos outros, e nós parece que gostamos de procurar. Você sabia como é que está? Nossa Senhora, né? A gente vai... Não. Se você ouvir algo, ouça. Se pode ajudar, ajude. Mas não coloca em evidência. Você sabe quem vai se separar? Você viu o que ele fez? O que me interessa se o outro fez? O que o outro fez, o que o outro pensa é dele. Os pensamentos são nossos, os atos são nossos. E o que eu tenho que ver? Mas não, a televisão tem programas na televisão. Aí vão dizer, como é que sabe, tu assiste? Não, eu não assisto, mas também não fico alheio aos fatos. Tem programa na televisão que se chama Fofocando. Tem aquelas, as revistas, esses influencers. Sabe o que ai meu Deus do céu. Não é um filósofo. Bom, é uma figura. Ele diz assim, sabe por que existe influencer? Porque tem muito idiota. Curto e objetivo. E me chamou tanta atenção. Ele faz a seguinte pergunta: você sabe o que significa o influencer? E você sabe aqueles? Sabe por que tem influência? Porque tem idiotas que seguem. Eu acho que nós temos um influencer, que é Jesus. E nós não seguimos Jesus. Seguimos Jesus quando o dodói chega. Né, minha menina? E aí, às vezes, é tarde. Quantas vezes nós convidamos, fulano de tal, vamos na casa espírita, vamos estudar. Porque o objetivo da casa espírita é estudar, não é outro. É clarear, tirar essas dúvidas. Amanhã eu vou. Hoje tem futebol, hoje tem minha novela. Não posso deixar meu seriado. Só que vai chegar o dia. Como é que tinha aquela a propaganda? Os antigos aqui sabem, né? Dentre eles eu. Tinha uma propagandinha para tornar um pouquinho mais alegre. Ele batia assim, ó. Quem bate é o frio. Propaganda da Casa Pernambucana. Vamos fazer um comercial aí, né? Só que Jesus mesmo dissera que muitos
serão aqueles que virão me buscar e baterão à minha porta. Mestre, mestre, me ajude, me ajude. E Jesus responde: eu não te conheço. E não é que eu fiz brincadeira com essa do frio, para melhor entender. Então nós vamos bater lá, e Jesus: eu não te conheço, filho amado, volta. Só que voltar quando? Quando fecharam as portas da reencarnação. Ninguém mais quer filho. Isso é no mundo. Olha como é que está a Europa. A China hoje tem incentivo de ter filhos. Japão, obrigado. A Europa está em desespero, porque ninguém quer mais. Então, eu sempre disse aqui, as portas do cemitério estão abertas para quem quiser, mas as portas da reencarnação dependem da chave de Deus. Então, meus irmãos, sofremos porque queremos. Busquemos Jesus. Eu também vim para essa casa pela dor. Eu também vim. E não reclamo. Passou. Temos que procurar ser nova criatura. Todos nós temos problemas, todos nós temos dodói. Mas, meus irmãos, o resto fica para uma próxima. Mas, meus irmãos, todos nós ouvimos, passamos na câmara de passe. Jesus auscultou naquele umbral é a porta, e disse: filho amado, que quereis que eu vos faça? O que buscais? Você está aqui todas as quartas-feiras, muitas vezes as segundas, as terças, e não mudou nada. Tem um exemplo pantaneiro que diz: de tanto sapatear no lodo, levantamos poeira. E a poeira nos sufoca, né, minha querida irmã? E é isso que nós estamos sendo sufocados por nós mesmos. Procuremos ser melhores. Hoje, se não fomos, vamos ser hoje melhor que fomos ontem, e que amanhã sejamos melhores que hoje. Quem não busca a felicidade? Já disse, vou repetir, Marco Prisco, numa das obras de Divaldo Franco, diz: é fácil ser feliz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, abraçarmos as nossas responsabilidades. Eu estou aqui, disse Jesus, vinde a mim, mas eu não vou fazer nada para vocês se vocês não quiserem. Muita paz, que Jesus nos abençoe e tenhamos um final de dia, que Jesus possa acompanhar cada um de nós de retorno aos nossos lares. Que assim seja.